Fala galerinha de casa, todos bem em suas respectivas residências? Professor Brenner na área para mais uma aulinha de física. E o tema da aula de hoje deve estar aparecendo aí, ó. É o nosso famoso plano inclinado. Muita gente tem muita dificuldade nesse tema, então se você é uma dessas pessoas, prestem atenção nesses detalhes. Vem comigo! O que é o plano inclinado? O nome já diz, é um plano que ele está inclinado. Ora, Sherlock Holmes, que descoberta, hein? Mas é isso aí, gente. É um plano que ao invés de estar na horizontal, ele tem uma certa inclinação em um dos seus lados. Como se você pegasse a figura e desse uma rotacionada. Tá legal, gente? Então, uma rampa, uma esteira, uma escada rolante, são exemplos de planos inclinados. Deve estar aparecendo algumas imagens aí na sua tela. Ó. A gente tem aí alguns exemplos do plano inclinado no seu dia a dia. Ele também pode ser considerado uma alavanca, mas isso a gente vai deixar para um outro momento. Legal? Então o plano inclinado ele vai ter um determinado ângulo com relação à horizontal, como que mostra aí na figura. Beleza? Por conta desse ângulo de inclinação, esse lado mais elevado, na hora de realizar os cálculos, temos que prestar atenção em mais alguns detalhes, principalmente no quesito das forças que estão atuando nesse bloquinho aqui ao lado. Legal? Vem comigo, vamos fazer algumas anotações. Então vamos nessa, gente. Acompanha aí comigo. Conforme falei anteriormente, um plano inclinado nada mais é que um plano que ele inclinou um determinado ângulo com relação à horizontal. Então antes ele estava completamente na horizontal. É como se eu tivesse chegado aqui na figura e rotacionasse essa figura um determinado ângulo que eu chamei aqui de θ. O primeiro bizu que eu vou ensinar aqui para vocês é que nessa inclinação, olha o que acontece com os eixos de referência. Então aqui a gente tem o bloquinho antes de sofrer a rotação e aqui a gente tem um plano inclinado já ali rotacionado com aquele determinado ângulo θ. Olha as referências que geralmente são os planos cartesianos que a gente analisa as forças, onde a gente representa as forças que estão atuando nesse bloquinho. Repara que no plano inclinado, essa referência ela entortou também. Essa referência ela rotacionou o mesmo ângulo de rotação do plano. Então se esse plano inclinou θ, essa referência, ó, que antes era aqui a vermelha e agora ficou azul, ela rotacionou θ aqui também. Isso aconteceu com o eixo Y, que antes ele estava aqui e ele veio para cá, rotacionando θ. E isso aconteceu também com o eixo X, que antes estava aqui e agora ele veio para cá, rotacionando também θ. Tá legal, gente? Então a primeira dica que eu dou para vocês é vocês identificarem nessa figura aonde estão os outros ângulos θ. Então, como a gente pode perceber, ó, se aqui é θ, aqui também vai ser θ. Legal? E se aqui é θ, aqui também vai ser θ. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês, é identificar aonde que tá esses ângulos de rotação aqui nesses eixos de referência que vamos utilizar bastante nessa parte do plano inclinado. Outro bizu que eu vou dar aqui para vocês, gente, é a gente relembrar lá de como a gente falou de decomposição de vetores. O nome já diz, eu vou decompor. Então a gente tem aqui, ó, um vetor. Geralmente esse vetor ele vai estar fora do meu plano cartesiano, o meu eixo de referência, e eu vou decompor ele, ó, em outros dois vetores sobre essa referência que eu quero. Então eu vou pegar esse vetor f e vou decompor aqui, ó, nesse vetor rosa, que eu vou chamar de fx, tá? Por que fx? Porque a componente do vetor f em cima do eixo x aqui da minha referência. E eu vou decompor, e também tem aquela outra referência aqui, ó, que eu vou chamar de fy. Por que fy? Porque o pedaço é uma componente do meu vetor f aqui, ó, em cima do meu eixo y que eu estou utilizando como referência nesse caso. Vale lembrar, gente, que esse vetor resultante aqui, ó, esse meu vetor f, é o resultado da soma vetorial das componentes fx mais fy, tá legal? Mas esse assunto nós já vimos no passado. Então agora que você já aprendeu a decompor aquele vetor, vamos ver aqui, acompanha comigo, quanto vale
cada pedacinho desse. Então, para saber quanto que vale o pedaço fx e para saber qual o valor desse pedacinho aqui, fy, a gente precisa escolher um ângulo para fazer essa análise. Então, escolhendo esse ângulo θ aqui, ó, que foi fornecido na figura, repara que esse meu fx é o pedaço do meu vetor f que contém um ângulo. Se esse pedaço contém um ângulo, se esse pedaço é com o ângulo, com o ângulo, você vai usar aqui, ó, o cosseno, tá, gente? Então, esse fx aqui, ó, é o pedaço do meu vetor f que tem o ângulo. Então, vai ser o f cosseno de θ. E esse meu fy, quem é o fy? É o pedaço do meu vetor f, ó. Então, é o pedaço do meu vetor f que não tem um ângulo. Então, eu vou botar ali, ó, f seno do ângulo. Se ligou no bizu? Pedaço da força sem um ângulo, seno. Pedaço do vetor com um ângulo, cosseno. Com um ângulo, cosseno. Sem um ângulo, seno. Com um ângulo, cosseno. Sem um ângulo, seno. Lembre-se disso. Valeu? Então, por isso que é muito importante a gente analisar a escolha desse ângulo. Então, se a gente escolher, por exemplo, um ângulo alfa aqui qualquer, quem vai ser essa componente fx que eu já deixei desenhada aqui? Muito bem, quem respondeu f cosseno de alfa. E qual vai ser o pedaço fy? Muito bem, quem respondeu aí, ó, que vai ser f, como é que é? Seno de alfa. Muito bom, quem pensou nisso. Beleza, gente? Componente sem um ângulo, seno. Componente com o ângulo, cosseno. Quase que não sai. Tá rindo aí, moça? E se a gente escolher esse ângulo θ aqui, ó, repara que vai mudar. Por isso que a escolha desse ângulo é muito importante. Se a gente escolher o ângulo θ para fazer essa decomposição, repara que agora o fy é a componente que vai ter o ângulo θ. Então, quem vai ser o fy agora? Vai ser o f cosseno de θ. E quem vai ser o fx é a componente, é o pedaço da força F que não tem um ângulo θ. Então eu vou botar ali, ó, f seno de θ. Legal? Então vamos voltar lá para o exemplo do plano inclinado. Geralmente vamos ter um bloquinho que ele vai ficar exatamente nessa posição ali em cima do meu plano inclinado. E o que você vai fazer? Você vai geralmente nas questões, né, a primeira coisa que você faz é desenhar as forças que estão atuando ali naquele exato momento ali no bloquinho. Então você vai desenhar aqui, ó, peso apontando para baixo nesse caso e a normal perpendicular ali ao plano inclinado. Repara que eu desenhei aqui os vetores, mas eu não coloquei aqui o eixo de referência, como a gente fez lá em cima, tá? Vou colocar aqui agora para você perceber a diferença. Então, ó, o desenho do peso e o desenho da normal em cima desse eixo. Repara que o peso vai ficar exatamente aqui, ó, em cima desse meu eixo vermelho. E a normal, ela vai ficar aqui, ó, vou colocar a partir desse ponto aqui também, ó, ela vai ficar em cima desse meu eixo azul. Qual é o eixo que está valendo? Como o meu plano está inclinado, a sua referência está inclinada também. Então eu vou usar como base a minha referência azul. Só que antes de apagar a referência vermelha, lembra lá dos ângulos entre esses eixos? Se inclinou alfa, aonde que a gente tem um ângulo alfa? Aqui, ó, a gente tem um ângulo alfa. Aqui a gente tem um ângulo alfa. Aqui a gente tem um ângulo alfa. Aqui a gente tem um ângulo alfa. Legal, gente? Esse ângulo alfa aqui, que eu vou pintar aqui agora de roxo, ele vai ser importantíssimo para você poder fazer o quê? Decompor o seu vetor peso. Porque geralmente no plano inclinado é o vetor peso, ó. Repara que ele é o vetor que ele vai estar fora da sua referência inclinada, da sua referência azul. Então é ele que você vai dividir aqui, ó, no famoso PY. O que é o PY? É a componente do peso que está aqui no eixo Y da sua referência, tá legal? Junto aqui, ó, do PX, que vai ser a componente do peso ali no eixo X da sua referência inclinada. Então, nesse desenho que a gente fez aí,
quem vai ser o PY e quem vai ser o PX? Tendo em consideração o ângulo alfa, o PY você pode acompanhar aí, ó, que vai ser exatamente o P cosseno de alfa, justamente por ele ser a componente do peso que tem um ângulo alfa, tá legal? E quem vai ser o PX vai ser o pedaço do peso que não tem o ângulo alfa. Então eu vou chamar ali de P seno de alfa, tá legal, gente? Então fica aí a dica para vocês. Sempre que vocês tiverem um plano inclinado, vocês não podem esquecer que a sua referência ela vai estar inclinada também. Consequentemente, você vai ter que fazer uma decomposição nos seus vetores. Geralmente, o mais comum, você vai decompor o seu vetor peso, beleza? Você vai pegar esse peso e abrir ele ali em duas componentes, no que a gente vai chamar de Px e no Py, que são as componentes do vetor peso em cima do eixo x e y que você adotou ali como referência. Essa é a dica, beleza? Deu para entender? Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos fazer aqui um exercício bem rapidinho. Então a gente tem um bloquinho ali em cima de um plano inclinado, como vocês podem ver aí no desenho. Vamos considerar que esse bloquinho, ó, esteja caindo sem atrito. Se ele não tem atrito, ó, repara que ele está descendo aqui, ó, com uma certa velocidade cada vez mais rápido. Se esse bloquinho tem 10 kg, a aceleração da gravidade você pode aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. E aquele ângulo alfa ali fornecido na questão, eu já estou te dando aqui, ó, o valor do seno e o do cosseno dele. Qual a aceleração de descida desse bloquinho? Lembrando que o meu bloquinho, ele está aqui, ó, descendo cada vez mais rápido. Então lembra aí, quais são as forças que estão atuando no meu bloquinho? Então coloquei aqui a referência para facilitar o nosso desenho. Olha lá, nossa referência está inclinada. As forças que estão atuando aqui no meu bloquinho é o peso, que está aqui para baixo, legal? E a força normal, que é sempre ali, ó, perpendicular à minha superfície. Repara que qual é o vetor que está fora da minha referência? Quem é? Ah lá, é o meu vetor peso. Então o que eu vou fazer com esse peso que está fora da minha referência? Eu vou decompor ele. Então eu vou afastar aquela referência só para você visualizar com mais facilidade. Se o ângulo dado, alfa, está aqui, lembra lá dos slides anteriores. O alfa também ele vai estar aqui, gente. O que vai ajudar a gente na decomposição aqui do peso, que a gente vai chamar aqui, ó, de Py e que a gente vai chamar aqui de Px. Beleza? Então se você reparar, olha só, o Py ele está se equilibrando com a normal, de modo que não exista movimento nessa direção aqui. Então, se a resultante das forças está dando zero, você tem que lembrar lá da primeira lei de Newton, esses dois vetores estão se equilibrando, eles têm o mesmo valor. Em compensação, aqui no meu eixo X, ó, a gente tem uma força resultante. Se a gente tem uma força resultante para esse desenho, você tem que lembrar lá da segunda lei de Newton, que diz o quê? Que se eu tenho resultante nas forças, se eu tenho uma força resultante, isso vai gerar uma aceleração, tá legal? Eu vou aplicar exatamente aqui a segunda lei de Newton. Quem é a nossa força resultante? A nossa força resultante é o nosso Px, a nossa componente do peso, que vai ser igual a massa vezes a aceleração de descida, que é o que a gente quer descobrir. Quem é o nosso Px? Ó, repara que o nosso Px é a componente do peso que não tem um ângulo. Então eu vou colocar aqui, ó, é o peso seno de alfa é igual a m vezes a. Tá legal? Como é que a gente calcula o peso? M vezes g vezes seno de alfa é igual a m vezes a. Beleza? Agora é só a gente simplificar as massas e substituir os valores fornecidos. Repara que o g vale 10. Olha lá, ó, o seno de alfa vale 0,6. Isso é igual a A. Então a gente chega à conclusão que esse A é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tá aí, achamos a aceleração de descida desse meu bloquinho nesse exercício. Os outros exercícios, gente, só pode mudar uma coisa ou outra. Vai ter atrito, não vai ter atrito, vai ter mais de um bloquinho.
mas o raciocínio é sempre o mesmo. Se está inclinado, se o ângulo dado for aquele ali com relação à horizontal, você já sabe que tem que decompor o peso, como está mostrando na figura aí. Decompõe o peso, abre o peso em dois, o que aponta puxando o bloquinho para baixo, na maioria dos casos sempre vai ser a componente junto do seno do ângulo. Sempre que vai apontar para dentro do plano inclinado, comparando ali com a normal, vai ser a componente do peso que tem o cosseno do ângulo. Você vai ver que esses resultados vai ser muito frequente na maioria das questões que vocês vão resolver. Beleza, gente? Qualquer dúvida pode me procurar. Agora é só abrir esse seu livro aí, só abrir no seu caderno e tentar aplicar esse raciocínio nos exercícios. Legal? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê aquele joinha e é isso aí, gente. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. E essa foi mais uma aulinha de física. Até a próxima!